Olá meus amigos do canal Soluções Existem. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriano e tenho uma marcenaria aqui em Extrema, região da Ponta da Bonana, no Floresta Amazônica. No vídeo de hoje eu vou estar passando dicas muito importantes para vocês conseguirem produzir essas cozinhas de móveis planejados em MDF com estrutura de madeira maciça. São móveis, que vão durar uma vida inteira. Eu já montei a estrutura dele, da parte inferior. E aí fiz todos de cedro rosa, porque lá nesse cliente aqui, a situação é assim, não tem nada lá. Então eu vou chegar com isso, vai demorar dias para vir a pedra, né? Então eu optei daí por usar tudo cedro rosa, que geralmente eu uso cedro rosa na frente e algumas outras madeiras aí na parte interna que vai ficar escondido. Mas como vai ficar temporariamente exposto tudo, optei por usar o cedro rosa. Porém, esse cedro rosa que eu usei, as partes internas dele são cedro rosa assim um pouco peludo. Então eu classifico, eu sempre uso os bonitos nas partes visíveis, e aqueles que são peludos, que depois vai dar trabalho de lixar, de polir, enfim, esse eu escondo. Então vocês vão perceber aqui, ó, vem aqui essa frente aqui, tá vendo? Pegou um pouco de brancal, ó. É lógico que vai à frente do MDF, então isso aqui vai ficar invisível. Mas eu aplico veneno aqui, o Nexor. Eu aplico ele diluído em água, e aí já vai proteger dessa madeira. Se caso amanhã depois pegar qualquer infestação, a minha consciência está tranquila porque eu fiz o que eu poderia fazer. O que acontece muitas vezes, em caso de brancal, eu vou dar uma breve explicação para vocês, fugindo do assunto do MDF aqui. É que a broca, ela vive numa árvore naturalmente. Então a árvore está lá viva, O besouro vem, se aloja na casca e ele começa a deixar seus ovos. Depois que essa árvore é derrubada, que é serrada ela, ou às vezes um vento derruba na natureza de forma natural, aí existe uma reação química nessa parte. E aí esses ovos, eles começam a eclodir, em termos mais ou menos falando, eles eclodem e nasce daí lá a larva, e ela começa a fazer aquelas galerias gigantes comendo, até ela se tornar na fase adulta, ela vai comer toda aquela celulose, aquela parte da madeira que está ali, geralmente no brancal, e daí ela se torna adulta, ela voa e vai embora. Então no brancal da madeira, todo o brancal, há uma possibilidade muito grande de futuramente desenvolver uma broca. Então não é que vai entrar depois, não existe, a broca não entra depois, a broca já existe lá. Então, quanto a parte da costaneira é a parte mais vulnerável, a parte mais fácil de ter essas infestações de broca depois do surgimento delas. E ela vai devastando a madeira. Aí conforme vai avançando para o cerne da madeira, essa possibilidade já não existe mais, é bem remota, tá bom? Então, por isso que eu utilizo o brancal em certas situações, mas eu já mando ele envenenado, porque se caso germinar lá um ovo desse, nascer uma larva, ela vai começar a comer aquela madeira, aquela celulose onde ela está ali, aquela região dela, e ela vai acabar se envenenando e vai morrer. Nessa estrutura aqui eu fiz alguma coisa um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer, que geralmente eu coloco uma madeira e depois eu ponho um enchimento aqui, ó. E embaixo aqui é a mesma coisa, ó. Eu coloco esse enchimento aqui. Só que nessa situação, eu peguei e optei por fazer a peça maciça e eu fiz só o rebaixo. Então isso aqui é uma peça maciça. E agora eu vou começar a fazer o revestimento aí para ficar no padrão da melamina aí do cinza, o cinza puro. Sempre antes de sair cortando o MDF na doida, um material caro, você não pode estar desperdiçando. Às vezes por causa de 2 centímetros você cortou a mais, você perde uma peça. Então você faz o cálculo, Eu cortei 2 placas, eu tracei aqui o projeto de corte, ó. Isso aqui é a sobra. Então eu sempre traço com 2 centímetros mais, de repente faltou meio centímetro, então eu venho recalculando. Então eu deixo tudo traçadinho para mim começar a fazer os cortes, Essa peça aqui, na placa grande, eu deixei ela 1 centímetro maior, porque na hora de você estar cortando, muitas vezes você dá uma bobeada, ela dá uma entrada. E esse lado aqui do material pronto, ele sempre vem lascadinho. Então a gente tem que retificar isso. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar um pouco, vou apoiar o lado original dela, que não foi mexido, que ele está bem esquadrejado, bem alinhado. Eu vou tirar um pouco aqui, aí eu vou dar a medida certinha da porta e vou retirar do lado de lá.
esse alinhamento dessa guia, isso aqui é uma coisa muito importante. Ela não pode ficar fechado, porque quando estiver passando o MDF, ele vai estar esmagando aqui, ó. Ele vai estar cortando e ele vai lascar e vai ficar imperfeita o alinhamento da peça. Mas por outro lado, ele também não pode estar muito aberto, porque a peça, ela começa, quando você for trabalhar nela, ela começa a empurrar para lá, você perde o paralelismo. Então, o que seria o ideal? Nessa ponta da serra aqui, meio milímetro, 5/10 de milímetro é o suficiente para ficar perfeito os cortes aí na serra. Então aqui agora eu já coloquei na medida correta e daí eu vou passar todas as portas aí, ó. Então dessa forma fica tudo perfeito aqui, não fica lascado, fica tudo alinhado. Quando surgiu o MDF, 30 anos atrás aí, a gente não tinha esse recurso que a gente tem hoje, desse tipo de disco de serra, que não lasca, com vários dentes. Então o recurso que a gente tinha era cortar mais a peça, e a gente ia na desempenadeira e desempenava ela, para tirar os lascadinhos da fórmica dos MDF. Então hoje, isso aqui facilita muito a vida da gente. Eu sei que tudo que eu estou falando, para quem já é profissional, é besteira, já sabe isso daí. Mas como tem muita gente no canal, que é iniciante, que está começando, então essas dicas aqui, elas valem ouro. Então eu já laminei a frente dos armários, né? E aí eu já passei uma mão de seladora também por dentro. Só que depois eu vou passar um verniz marítimo incolor aí, vou passar ele aqui para garantir aí a vedação. Agora, em relação a esses acabamentos aqui, deixa eu mostrar uma coisa interessante que de repente alguém está questionando aí. Essa travessa aqui, ó, ela nem sempre eu faço larga, eu sempre faço daquela forma ali, mais estreita, tá vendo? Agora, por que eu fiz largo aqui? É que as corrediças que eu tenho muita corrediça de 45, tá vendo? Então a gaveta eu fiz com 50, que tinha espaço de sobra aqui. Então não tinha como fixar. Então eu botei uma madeira mais larga para poder fazer a fixação da corrediça. Por essa questão. E outra questão também, que às vezes a pessoa pensa que a corrediça é de 45, a gaveta é de 50 e não dá certo. Dá certo e você instala assim, ó. A única coisa que vai acontecer, ó, que ela vai chegar no fim e ela não vai projetar 100% para fora. Vai ficar a parte que você fez para dentro, tá vendo? Mas por outro lado também de vantagem, cria-se um contrapeso aqui. Mas o ideal é sempre estar usando a gaveta de 50, 40, 50. Na minha questão é que eu tenho muita corrediça de 45, então eu estou utilizando elas aí. Então esse topo do MDF aqui, isso aqui a pedra vai estar em cima, eu vou revestir ele aqui, vou usar uma melamina aí, uma branca mesmo que eu tenho, uma já meia desbotadona. Eu vou utilizar ela aqui porque vai ficar invisível, só para diminuir a área de absorção. E aqui atrás também eu vou passar nessa parte aqui, ó, que vai encostar na parede, também eu vou laminar aqui. Isso é um capricho, tá? Não é necessário, não é todo mundo que faz isso. Eu faço porque como aqui tem a torneira nessa região, essa aqui é a pia, né? Então dá de ter algum vazamento, alguma infiltração aí, e essa parte tá fácil, ela tá muito exposta à absorção, então ela pode inchar. Então nessa questão eu costumo sempre fazer isso daí. Nas outras partes do gabinete, que não tem a parede, que tem a torneira, eu não vou fazer isso daí. Mas a parte de baixo aqui, ó, eu já laminei. Todas as partes de baixo do MDF,
eu lamino, tá vendo? Que é para evitar a umidade, como vai estar próximo do solo, né? Então eu lamino, como vocês estão vendo aí. A estrutura é essa aqui, essa cinta aqui eu fiz de IP. Isso aqui vai ficar encostado na parede e às vezes pode ter alguma infiltração de água do rodapé da pedra, né? Então eu não arrisquei fazer de cedro não, optei por fazer de IP, eu tenho bastante IP aí, então eu vou utilizando ele. Então essa é a estrutura que eu faço, ó. Aqui eu não costumo fazer fechamento, eu deixo mais ventilado essa parte. Aqui eu já vedo. Olha como que é de um lado, é simples, eu desdobro uma prancha de 4 para poder aproveitar duas peças, fica com 15, 16 aí, tá? Então, acho que não tem dúvida nenhuma aí da forma que eu faço as estruturas. Eu tenho outros vídeos aí no canal de gabinete que eu mostro bem como fazer esse tipo de estrutura aqui. Nessa parte aqui que vai o porta-tempero, é muito importante sempre deixar um local para a pessoa fazer manutenção, tá vendo? Essa peça aqui, ó, e essa de baixo, ela só tá parafusada, não tá colada, que amanhã depois trava uma corrediça dessa em ferrugem, você não vai ter acesso para entrar com a parafusadeira, você tem que desmontar o móvel inteiro. Então dessa forma não, você só solta aqui, solta ali, você remove essa tábua e você trabalha tranquilo aí para poder fazer a manutenção nesse tipo de situação aqui. Então aqui tá outra peça, né, que ela vai, essa aqui também faz parte, depois vocês vão estar vendo aí o conjunto. Aqui eu vou montar a lateral agora de MDF. E é desse jeito aí que a gente costuma fazer. Eu sempre também deixo essas proteção aqui na casa do cliente que eu removo, tá? Então na base aqui, ó, isso aqui é um detalhe muito importante, ó, esse rebaixo, tá vendo? Então a gente costuma trazer um gabarito, porque o móvel, quando você vai instalar ele, ó, olha desse lado aqui, né? Não fica sem não, mas ó, fica uma soleira, ó, a hora que você chegar na pedra, você não bater o pé, fica um acabamento mais bonito. E quando você abre ele daí, ó, não fica degrau, tá vendo? Fica fácil a limpeza aí. Então isso é muito importante. Um detalhe importante na hora de fazer essa base, de ter esquadro com isso aqui, ó. Senão você não consegue fazer a instalação perfeita do móvel. Então sempre no esquadro aqui, tá? Eu já instalei o balcão, e aí o jeito correto então de trabalhar seria esse aqui, ó. Primeiro você instala o balcão, dessa forma bem reforçada, né? Depois você vem e assenta a pedra em cima. Fica muito mais fácil, mais rápido, mais barato do que o marmoreiro vir aqui e ficar embutindo ferro na parede. Enfim, é um gasto, um serviço desnecessário. Uma coisa importante também de se reparar aqui é nessa questão aqui da instalação hidráulica. Como aqui já existia uma pia antes, então ficou meio deslocado aqui esse projeto, porque isso aqui não foi um projeto planejado, isso aqui foi um projeto improvisado, diferente de planejado. O que acontece muitas vezes vou passar para vocês o padrão do esgoto. Então o esgoto, ó, da pedra aqui, ó, para cá, ó, 25 no máximo. E aí o hidráulico do meio do lado. Então você põe 25 aqui, ó, e nesse mesmo eixo você coloca do lado, você coloca o hidráulico aqui para depois ligar o flexível e trazer a água para a torneira na parte superior aí da pedra. O projeto já está finalizado aqui, está tudo instalado já, o cliente já até colocou alguns móveis no lugar, está mostrando para vocês aí. Então esse tipo de móvel, com essa estrutura, isso é uma coisa que vai durar a vida inteira, nunca vai se acabar. Eu vou abrir a parte aérea aí para vocês, que eu não tinha mostrado lá na marcenaria eles, mas no vídeo anterior eu mostro para vocês, mas enfim, vou abrir aqui para vocês verem. É que já o cliente já colocou as coisas dentro, então tá vendo que esse portal aqui, ó, é tudo de cedro, e só foi revestido, né? Então essa aqui é a parte aérea, tá? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quem ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, dá um joinha, deixa um comentário, que isso daí ajuda bastante. E o algoritmo do YouTube reconhece como relevante esse tipo de conteúdo e distribui para mais pessoas, mais companheiros nossos de profissão, poder ter esse tipo de acesso dessas informações
E isso ele buscando a excelência no trabalho deles. Então, fiquem todos com Deus e que o todo continue nos abençoando agora e sempre.